Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje em nossa reflexão matinal nós vamos falar sobre um assunto comum, né, acho que até culturalmente falando, que é sobre os pratos de lentilha de nossas vidas. É comum, né, a história falar ou comparar aí que Esaú, filho de Isaac, perdeu o direito da sua primogenitura por trocá-la por um prato de lentilha. E o que seria isso, né? Para nós hoje é muito difícil entender o que seria um prato de lentilha, já que nós apenas usamos isso como uma refeição normal. Muitos usam aí no final de ano com superstições e tal, mas para nós, no geral, não passa de uma refeição comum. E muitas vezes nós colocamos um peso sobre julgamento sobre essa situação de Esaú, falando, pô, o cara trocou o direito da sua primogenitura por um prato de lentilha. Provavelmente as pessoas que pensam assim, ou que não dão tanto valor, ou até que falariam a favor de Esaú, não conheciam o peso da primogenitura. Mas nós vamos comentar aqui um pouco o que são os pratos de lentilha em nossas vidas e na vida de alguns homens de Deus. Então, se você quiser saber a história aí de Esaú, você pode ir lá em Gênesis 25. Lá você vai, do versículo 27 ao 34, você vê essa parte onde ele vende a primogenitura dele por um prato de lentilha. Agora, o que acontece? Né, Esaú, ele não só vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha, havia também um guisado vermelho, havia ali pão, então havia um banquete. A lentilha só estava completando, só estava dando ali um Masterchef, um toque a mais naquele banquete que o seu irmão Jacó preparou. Então, na verdade, Esaú ele não vendeu a sua primogenitura por um simples prato de lentilha. Ele vendeu-a por um banquete que foi lhe oferecido e ele desejou, ele ansiou como se dependesse da sua própria vida por esse banquete. Vocês podem conferir isso nesse trecho de Gênesis 25, do 27 ao 34. Agora, e quanto a nós, né? Nós pensamos assim, um prato de lentilha não quer dizer nada. Mas eu vou falar de algumas outras pessoas para vocês aqui na Bíblia que passaram por situações parecidas, que trocaram a glória de Deus por alguma coisa, que são seus pratos de lentilha. Por exemplo, Sansão. Em Juízes 16, né, no capítulo 16 de Juízes, vocês podem acompanhar aí a história de Sansão. E vocês vão ver que a partir do versículo 6 até o versículo 17, Dalila faz várias investidas para tentar descobrir qual era o segredo da força de Sansão. Até que no versículo 17 ele abre o coração para ela, diz que é nazireu, que nunca se passou uma navalha na sua cabeça e que se isso acontecesse ele perderia os seus poderes, a sua força. Agora o que acontece? Sansão ele quebrou um voto, porque ele não poderia falar isso para ninguém jamais. Ele desprezou a glória de Deus, ele desprezou o que Deus havia entregue na mão dele por conta de uma mulher. Aí você fala para mim assim, o cara foi fraco. Será que ele foi fraco? O prato de lentilha de Sansão era Dalila. Dalila era a lentilha. Agora, o guisado vermelho, o pão era a prostituição, a lascívia, a luxúria. Tudo aquilo que é a obra da carne, Sansão, ele ansiava, ele almejava aquilo. Então, assim, a paixão pela carne, a paixão por Dalila, que diz a história secular e os contos históricos, era uma mulher excepcionalmente bonita, mas era uma manifestação aqui, representação do laço do inimigo, derrubou Sansão. Quantos de nós não são derrubados aí ao longo da história dos cristãos, né, da Idade Moderna, por ex-namorados, ex-namoradas, ex-maridos, casos, corrupções, traições, prostituição, dinheiro, né, a corrupção aí entrando, almejando dinheiro, uns se corrompem por 1000 cabeças de gado, outros se corrompem por uma bunda na rua que cobiçam, outros por um decote, outros por um cigarro, outros por uma cerveja. Esses são os pratos de lentilha. Agora, o que está acompanhando o prato de lentilha, muitas vezes nós desprezamos. Nós podemos muito bem falar assim, olha, o ex-namorado de tal pessoa é o prato de lentilha dela, mas nós esquecemos que o guisado, os pães e a oferta de manjares que é entregue a essa pessoa é o quê? Suprir sua carência emocional, suprir sua carência física, às vezes ser um ouvido, ter palavras ali de afirmação, porque Satanás ele não vai fazer algo simples para você. Ele não vai colocar para você uma pedra e vai falar assim, come essa pedra aqui, que essa aqui é a sua pedra é tentação. Não. A não ser que você tenha uma queda por pedra
por comer pedras, você não vai ser tentado a isso. Então Satanás ele vem com um carro-chefe, uma entrada, e te traz um banquete. E ele te mostra isso, ele te dá amostra grátis. Satanás ele permite a degustação de algumas coisas para que você seja laçado. Então a luxúria levou Sansão a perder muito da presença de Deus. Se vocês quiserem ler o que aconteceu com Sansão, se vocês não tiverem conhecimento, eu aconselho vocês continuarem lendo Juízes 16, até os versículos e os capítulos seguintes. Vocês vão perceber aí que Sansão foi feito preso, arrancaram-se os olhos, e só no final que a glória de Deus veio lá mais um pouquinho, como uma misericórdia, e ali Deus fez uma obra maravilhosa. Eu não vou contar para aqueles que não conhecem, para que vocês possam ler esse desfecho da história de Sansão. Agora, outro homem de Deus que foi tentado, assim podemos dizer, tentado, e sucumbiu a um prato de lentilha foi Gideão. Gideão é o famoso homem do exército de 300, 300 homens lá que Deus escolheu para cumprir a justiça dele. Agora o que acontece? Passados-se todas essas batalhas, todo esse tempo que Gideão julgou a tribo de Israel, pois ele era um juiz, os homens de Israel fizeram uma proposta para Gideão. E Gideão, com uma falsa humildade, ele negou essa proposta, mas ele exteriorizou o que estava dentro do seu coração. E o que estava dentro do coração de Gideão era ser idolatrado, ser adorado, assim tomando o lugar de Deus. E esse texto, que é importantíssimo, está em Juízes, capítulo 8, do versículo 22 ao 27. Vocês podem perceber nesses versículos aí que os homens falam assim: Gideão domina sobre nós, você, os seus filhos e todas as suas gerações, porque o Senhor usou a sua vida para nos livrar dos midianitas. E Gideão disse: eu tampouco dominarei sobre vós, nem o meu filho. Sobre vós somente dominará o Senhor. Porém, depois disso, Gideão pede o ouro que havia sido retirado dos medianitas, dos despojos de guerra. Ele pega todo aquele ouro, as vestes sacerdotais, derrete tudo e faz um éfode, uma estola sacerdotal ali, que acaba sendo um poste de adoração. Ou seja, Gideão, que foi chamado Jerubaal, ou seja, aquele que derruba os postes de Baal, acabou levantando um poste ídolo tão forte quanto o de Baal para tropeçar ali dos filhos de Israel. E o que é pior, isso, você lendo aí no versículo 22, que Gideão fala: não, eu não vou dominar sobre vocês, eu não vou ser rei. Só que o filho de Gideão, que chama Abimeleque, chama esse significado do nome dele, Abimeleque, significa meu pai é rei. Ou seja, Gideão ele teve uma falsa humildade, porque talvez não fosse a vontade de Deus e ele soubesse disso, mas dentro do coração dele ele queria ser idolatrado como rei, ele queria sim ser levantado. Tanto que ele colocou o nome do filho dele de meu pai é rei. E as consequências desse ato de Gideão vocês podem acompanhar em Juízes 8, Juízes 9 também, a desgraça que se abateu sobre a família de Gideão e sobre a sua descendência, por ele ter feito isso. Outra coisa que me chama muita atenção sobre a questão financeira no prato de lentilha está em Atos 5, que é a história de Ananias e Safira. Em outros devocionais eu já havia comentado com vocês sobre Ananias. Ananias ele está participando da igreja primitiva, onde todos pegam todas as suas posses, vendem, e com esse dinheiro é colocado aos pés dos apóstolos, que repartem sobre todos para que todos sejam supridos. Só que Ananias não, Ananias ele tem uma grande propriedade, ele vende e dá só parte aos pés dos apóstolos. E ali, você lendo isso de Atos 5, tá? do versículo 1 ao versículo 5. Só que é o que acontece. Pelo texto, o apóstolo Pedro questiona ele: por que Satanás dominou teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Por que o apóstolo Pedro falou isso? Porque provavelmente Ananias ele divulgou que a sua propriedade era grande, então as pessoas deveriam saber, e que ele vendeu tudo e deu tudo aos pobres, o que não era verdade. Então assim, o prato de lentilha de Ananias aqui era o quê? Ser parecido como um homem piedoso, ou seja, um homem caridoso. O que completaria então este banquete, o que seria o guisado vermelho e os pães? Seria o status entre o povo e talvez o reconhecimento igual
ou parecido com o reconhecimento de um apóstolo. Ou seja, ó, eu sou o cara que mais tem dinheiro aqui, eu tenho dinheiro que mais do que todos vocês juntos, mas eu estou dando tudo para vocês. Isso o levaria a ser também adorado, idolatrado e até bem estimado. Então, o objeto de idolatria, o prato de lentilha de Ananias aqui, seria essa aceitação, né? Essa idolatria de outras pessoas. Então, muitas vezes nós passamos por ciclos em nossas vidas, e nesses ciclos nós somos tentados em situações onde nós já havíamos passado. Então, assim, de tempos em tempos, um caso do passado vai te procurar, uma pessoa vai tentar te subornar, você vai ser tentado a ver pornografia, ser tentado a beber cerveja, fumar maconha, você vai ser tentado a atrair a sua esposa, você vai ser tentado a cair com seu namorado ou com a sua namorada. Por quê? Porque Satanás ele não cria novas estratégias, ele vai bater sempre no nosso ponto fraco. E o prato de lentilha ele só é um prato de entrada, um chamariz para o banquete que Satanás tem preparado para nós. Só que este banquete maligno nos leva à morte. Quantas pessoas, nesses casos que eu contei a vocês, bíblicos aqui, se vocês lerem os textos, vocês vão ficar assustados ou abismados com a tragédia que se deu sobre essas pessoas, sobre essas famílias, por conta de suas atitudes, por conta de se deixarem entregar por um prato de lentilha. Então, todas as vezes que você ouvir aí a frase ou questionamento ou uma pregação que é só um prato de lentilha, não pense assim. Não é simples dessa forma, não é simples dessa maneira. Essas lentilhas, elas representam os nossos desejos mais internos, nossos objetos de cobiça, os desejos do ego humano, da nossa carne. As lentilhas são temperadas com os frutos da carne, que estão descritos em Gálatas 5. E esses frutos nos afastam, muitas vezes, de forma definitiva da presença de Deus, como foi o caso de Ananias e Safira. Em algumas vezes há esperança, nós podemos tentar voltar, mas em outros casos nós perdemos realmente a presença de Deus. Então nós precisamos nos avaliar. Como nos avaliar? Orando diante de Deus. A palavra de Deus fala em Lucas 18:1, Jesus conta sobre o dever de orar em todo o tempo e nunca desfalecer. E nós precisamos orar o tempo todo contra as tentações. Em Mateus 6, do 9 ao 12, você tem aquela oração famosa do Pai Nosso. Né? E no versículo 13, ele diz assim, ó, não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal. Então, assim, nós precisamos orar o tempo inteiro para que Deus nos livre do mal. Nos livre de nós mesmos, da nossa cobiça, dos pratos de lentilha que nós podemos cobiçar ou salivar. É muito fácil você falar assim, eu estou protegido da tentação, quando você cobiça um frango de padaria, que está dentro daquela máquina, protegido por um vidro, dentro de um estabelecimento. Agora, e quando você está diante do frango, com um talher na mão, pronto para comer, quando você está ali com aquela carne cortada suculenta, ou se você não faz uso de carne, quando você está com aquele vegetal ali, bem temperado, pronto para comer, e você sabe que aquilo te faz mal. E aí, como proceder? Né? O certo é que nós não venhamos a chegar a este ponto. O certo é que nós lutemos para que a tentação se afaste de nós antes de chegar num ponto desse tipo. Porque nós somos fracos. A realidade é essa. Como humanos e pecadores, nós somos fracos e somos sujeitos às paixões que todas as pessoas passam. Então pense nisso. E ore ao Senhor, apresente diante do Senhor as suas fraquezas, os seus objetos de cobiça, que são os seus pratos de lentilha, e peça a Deus forças, para que um dia, se você for tentado, você possa fugir deles. Você possa fugir da aparência do mal e não perder não só o seu direito de primogenitura, mas não perder a unção, não perder a glória, não perder a presença de Deus e continuar firme e forte aí, caminhando no caminho do Senhor. Deus abençoe, até a próxima.